Hoje é um dia muito auspicioso para todos nós, Gaudiya Vaishnavas. Hoje é o dia do desaparecimento de Shri Gadadhar Pandit e o dia do desaparecimento de Srila Bhaktivinoda Thakura. Vamos começar agora a ler com uma aula de Srila Govinda Maharaj falando sobre o desaparecimento, sobre a vida de Gadadhar Pandit. Então vamos começar a leitura. Shri Gadadhar Pandit, Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj, ele descreve o coração do associado mais íntimo do Senhor Mahaprabhu. Então veja só, Gadadhar Pandit é o associado mais íntimo de Shriman Mahaprabhu. Por quê? Porque Gadadhar Pandit é Shrimati Radharani, que é a associada mais íntima de Krishna. Então no Krishna Lila, Shrimati Radharani e Krishna. No Gaura Lila, Gadadhar Pandit e Shriman Mahaprabhu. Esse texto aqui, ele é traduzido num artigo original em Bengali, publicado em homenagem ao dia do aparecimento de Srila Gadadhar Pandit, no Sri Gaudiya Darshan, volume 1, edição 10, no dia 11 de maio de 1967. Veja só, esse texto aqui é bem antigo. Então começa. A perfeição mais elevada no mundo da alma é saborear o rasa dos passatempos de Sri Krishna. Como Sri Krishna é brincalhão, Lila Maya, e seu esforço para difundir a raça é auto-manifesto. A sua natureza é gerar felicidade espiritual. Quando Sri Krishna, o Akilara Samrita Murti, a personificação do néctar de todas as raças, a personificação da verdade, auspiciosidade e beleza, torna-se ansioso para distribuir amplamente os seus próprios passatempos. Ele se divide em Panchatattva e revela a grandeza suprema do seu estático nome. Então, Krishna, ele se divide no Panchatattva. Quem é o Panchatattva? São 5 personalidades. Sriman Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu, Sri Advaita Acharya, Gadadhar Pandit e Shrivasa.
Então, veja só, Krishna, ele se manifesta no Panchatattva. E Srila Siddhar Maharaj fala também que quando Krishna quer dar a misericórdia para nós, quando Krishna vem dar a misericórdia para nós, ele vem na forma do Panchatattva. E um dos participantes do Panchatattva é Gadadhar Pandit. Então, Krishna, no Panchatattva, ele revela a grandeza suprema do seu estático nome, estático de êxtase, forma, qualidades e passatempos, e associados. Então, na forma do Panchatattva, ele demonstra tudo isso, ele revela isso para nós. O estático nome, o êxtase do nome, a forma, a qualidade, os passatempos e os associados. Srila Kaviraja Goswami Prabhu representou esta concepção em um verso. Então, no verso, quem é Srila Krishnadas Kaviraja Goswami? O autor do Sri Chaitanya Charitamrita. Então, ele descreveu isso em um verso. Vamos ler o verso, então. O significado desse verso é que Sri Krishna manifesta com sua própria energia em 5 formas e se distribui eternamente. Em conexão com tal passatempo, Sri Gauranga Mahaprabhu apareceu com Sri Gadadhar Pandit no Sri Navadvipidam e começou o seu trabalho na hora apropriada. Enquanto secretamente realizava passatempos como uma criança humana, Sri Gadadhar Pandit permanece atrás de Sri Gauranga como uma sombra. Ele fica atrás do Senhor como um suave protesto. Não expresso da grande campanha do Senhor de distribuir o divino amor de Sri Radha, de Sri Radhika. Ele permanecendo a uma distância, Sri Nityananda está lhe dando entusiasmo. Sri Adwaita, Shrivas e outros estão ocupados e felizes com o trabalho de distribuição, de distribuir o santo nome. Mas o humor de Sri Gadadhar Pandit é, de alguma forma, independente. Ele é eterno. Ele é o eterno associado de Sri Gauranga. Ele não consegue esconder nada do Senhor, nem mesmo por um momento. E mesmo assim, ele não consegue ser complacente ou feliz com este esforço especial do Senhor de tomar e distribuir a sua riqueza conjunta. Então, Gadadhar Pandit, ele não fazia, ele não gostava muito, ele não ficava feliz, ao contrário dos outros do Panchatattva, quando o Senhor Supremo, Srimad Mahaprabhu, distribuía o santo nome. A parte externa dele ter vindo para a Terra,
o motivo externo de Mahaprabhu ter vindo para a Terra. Gadadhar Pandit não ficava muito satisfeito com isso. Primeiro, ele se opôs a Sannyasi Lila. Ele não queria que Mahaprabhu recebesse sannyasi de Sri Gauranga, né? Ele não queria que Mahaprabhu recebesse sannyasi. Ele tentou impedir o sannyasi do Senhor, apelando que a sua mãe precisava de ajuda, mas ele também não pôde ser deixado para trás por aquele sannyasi, Sri Gauranga Mahaprabhu. Na pregação onde outros devotos entusiasticamente Sri Gadadhar é um observador silencioso. Então, enquanto os devotos ajudavam Srimad Mahaprabhu a distribuir o santo nome, Gadadhar Pandit ficava quieto, ele só observava. Ele é um observador silencioso. Ele não quer sair de seu círculo. Ele prefere a sua própria associação, a sua disposição brahmínica e servir separadamente em casa. Lá ele servirá Sri Gauranga de acordo com a sua própria concepção. Este é o seu desejo, inevitável e mais íntimo. É como se todo mundo estivesse recebendo, mas ele estivesse perdendo. Então, ele queria, na verdade, que Mahaprabhu, não que ele queria que Mahaprabhu não distribuísse, mas ele não ficava muito feliz em Mahaprabhu sendo sannyasi e pregando, distribuindo o santo nome. Ele era mais recluso, ele gostava de ficar em casa, ele não ia para as ruas com Mahaprabhu como os outros faziam, ele era mais reservado. Em uma frase, é como se Sri Gauranga estivesse distribuindo a riqueza de Sri Gadadhar. E Sri Gadadhar sente algum desconforto. Todo mundo já foi falado, temos que saber que Gadadhar Pandit é a Shrimati Radharani. Então, Gadadhar não gostou quando Mahaprabhu entrou no lila de sannyasi, no lila de pregação. Vraja, aí tem um verso aqui que diz o seguinte: é um verso do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 13, verso 146. Os residentes de Vraja não podem deixar Vraja, mas se eles não verem Krishna, eles morrerão. Então, o que eles podem fazer? O sentimento de Gadadhar é algo assim. Então, Gadadhar Pandit é como em Vraja, em Goloka Vrindavana, quando Krishna saía de lá e as golpes, todos ficavam muito tristes em amor de separação. Esse é o sentimento de Gadadhar Pandit. Como foi dito aqui por Srila Govinda Maharaj. É algo assim. As grandes almas dizem que Sri Krishna realizou passatempos como Sri Gauranga para pagar a sua dívida de Vraja Lila. Mas o que é isso? No esforço de pagar a dívida de Sri Gauranga, no esforço de pagar a sua dívida de Sri Gauranga, é encontrado a intenção oculta
de criar mais dívida e de permanecer vendido por mais tempo ainda àquele que ele está endividado. Foi esta razão, em particular, aqueles que são especialistas em joias finas reconheceram Sri Gadadhar Pandit como Sri Radhika. Poucos reconheceram que Gadadhar Pandit é Sri Radhika. Esse texto foi traduzido para o português por Radhika Devidasi, a devota. Então, Gadadhar Pandit, como foi dito aqui, é um dos membros do Panchatattva. Ele veio com Srimad Mahaprabhu, com Advaita Acharya e com Srivasa Acharya. Os outros três ajudavam Mahaprabhu a distribuir o Santo Nome quando ele estava na forma de sannyasi, no sannyasi lila, mas Gadadhar Pandit não, ele era mais reservado. Nós temos também agora alguns textos sobre Gadadhar Pandit, dos livros da missão, da nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então vamos ler aqui, orientação afetuosa, Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj. O que ele fala sobre Gadadhar Pandit. Foi feita uma pergunta para ele, a pergunta é, você mencionou que o nosso mate, a nossa missão de Puri, fica próximo ao ashram de Sri Gadadhar Pandit. De que forma os devotos podem se beneficiar disso, dessa proximidade? O ashram, né, o templo de Gadadhar Pandit é muito próximo do nosso templo de Puri. Andando a pé dá 5 minutos, é muito, muito, muito próximo. Srila Govinda Maharaj diz, você pode se beneficiar de todos os tipos. Isso depende do humor de devoção. É inerente a ele. Essa é a natureza. Benefício espiritual. Contudo, existe uma oportunidade particular ao ver o ashram de Sri Gadadhar Pandit. Você pode se lembrar dos passatempos de Mahaprabhu. Gadadhar Pandit vivia a uma pequena distância do ashram de Mahaprabhu. Mahaprabhu vivia no Gambhira e Gadadhar Pandit no ashram dele, que é muito próximo. O nosso templo é próximo da casa de Mahaprabhu, é próximo do ashram, né, da casa de Gadadhar Pandit, é muito próximo também do templo do Senhor Jagannatha. É tudo muito próximo, dá para ir a pé tranquilamente e rapidamente. Continuando aqui. Mahaprabhu vivia cerca de 1 quilômetro de distância no Kashmira, Bhavan, agora conhecido como Gambhira. Quando Mahaprabhu se banhar e se encontrar com Srila Haridas Thakura, ele por vezes vinha pela rua do ashram de Gadadhar Pandit. Mahaprabhu todo dia ia se banhar
no mar de Puri, todo dia. E ele fazia o caminho, ao ir para o mar, ele passava na casa de Gadadhar Pandit, no ashram de Gadadhar Pandit. Era caminho para o mar. Ele dava uma desviadinha e ia para a rua do ashram de Gadadhar Pandit. E se encontrava com ele. Gadadhar Pandit também convidava Mahaprabhu para tomar prasadam lá. Todos os dias, Shri Gadadhar Pandit oferecia boga para as deidades em seu ashram e, às vezes, a oferecia para Mahaprabhu, que imediatamente vinha e aceitava. Shri Gadadhar Pandit não comprava nada, mas, de alguma forma, coletava os ingredientes. Mahaprabhu gostava especialmente de um tipo específico de espinafre que Shri Gadadhar Pandit fazia. Em seus passatempos finais, Mahaprabhu ia até o oceano quase todos os dias e se encontrava com Shri Gadadhar Pandit. E Shri Gadadhar Pandit também ia, às vezes, até o Gambhira, até a casa de Mahaprabhu. Ele ia ao Srimad Bhagavatam. Gadadhar Pandit, ele lia, não só ele, também Swarupa Damodara e Ramananda Roy, mas Gadadhar Pandit às vezes lia o Srimad Bhagavatam para Mahaprabhu, para tirar o amor de separação de Mahaprabhu. Porque o Bhagavatam é Krishna. E Mahaprabhu estava com muito amor em separação de Krishna. Então Gadadhar Pandit ia ler o Srimad Bhagavatam para Mahaprabhu, na casa dele, no Gambhira. Os seus últimos 12 anos, nos últimos 12 anos, Mahaprabhu viveu em Puri, no Gambhira, em extremo sentimento de separação. Quando Mahaprabhu estava no Gambhira, tão intoxicado com Krishna Prema e constantemente em extremo sentimento de separação, que chorava, Mahaprabhu chorava, ele entrava em êxtase, chorava e chorava. Nesses momentos, Gadadhar Pandit ia lá nutrir Mahaprabhu com a sua leitura do Srimad Bhagavatam. Aliviava Mahaprabhu quando Gadadhar Pandit ia ler sobre os passatempos de Krishna. Mahaprabhu ficava mais tranquilo. Mahaprabhu considerava que cada letra do Srimad Bhagavatam era uma manifestação de Krishna. Quando ele ouvia da boca de lótus de Gadadhar Pandit, ele sentia tanta paz e se sentia totalmente nutrido. Shri Gadadhar Pandit servia Mahaprabhu dessa forma. Srila Guru Maharaj compôs o Pranam Mantra para Gadadhar Pandit. Agora tem um Pranam Mantra aqui que Srila Siddhar Maharaj compôs. Vamos lê-lo. Só um minutinho. Então a tradução dele para o português é: se um amigo ou amiga está sentindo tanta separação da sua namorada ou namorado, e ele ou ela não sabem o que fazer, e pode até agir como uma pessoa louca, nessa hora,
um amigo pode tentar pacificá-lo, oferecendo um pouco de vinho ou algo similar. As recitações estáticas do Śrīmad Bhagavatam, de êxtase, de Gadadhar Pandit, são como esse suporte. Gadadhar Pandit, ele dava o Bhagavatam, que como foi dito aqui, se o namorado ou a namorada está triste porque não está vendo o outro, e um amigo chega e dá algo para ele, um vinho, sei lá o quê, algo para aliviar esse sofrimento, Gadadhar Pandit fazia isso, só que ele dava o quê? A leitura do Bhagavatam. Ele lia o Bhagavatam para Mahaprabhu amenizar esse sofrimento de separação. O qual ele oferecia a Mahaprabhu em seu extremo sentimento de separação de Sri Krishna. O Śrīmad Bhagavatam é não diferente do próprio Krishna e é êxtase na forma de vibração sonora. Śrīmad Mahaprabhu sentava-se de frente para Gadadhar Pandit e recebia esse sustento da leitura de Sri Gadadhar Pandit, do Śrīmad Bhagavatam. Sri Gadadhar Pandit ficava ele mesmo intoxicado ao recitar os slokas, os versos do Śrīmad Bhagavatam. Então não era só Mahaprabhu, Gadadhar Pandit, ele ficava intoxicado, ele ficava em êxtase de ler os passatempos de Krishna. Por quê? Porque ele é Shrimati Radharani. Ele ficava intoxicado e chorava. Com as suas lágrimas, ele adorava o seu mais querido amigo, Shrimad Mahaprabhu. Esse é o humor de Gadadhar Pandit. E aquele Shri Gadadhar Pandit é o único abrigo da minha vida. Mahaprabhu roubou todo o bhava e cante de Shrimati Radharani. Mahaprabhu, ele veio com o humor e a pele, o envolto, a cor, a tez de Shrimati Radharani. Só um minutinho. Então aqui, aquele Shri Gadadhar Pandit é o único abrigo da minha vida. Mahaprabhu roubou todo o bhava e a cante de Shrimati Radharani. Ou seja, todo o humor e a cor de Shrimati Radharani foram tomados por Mahaprabhu. Por quê? Porque ele queria experimentar o êxtase dela, de Shrimati Radharani. Sri Gadadhar Pandit é Radharani, menos o humor dela, este tendo sido pego por Mahaprabhu. Sri Gadadhar Pandit é a encarnação de Shrimati Radharani, mas ele é restringido. Entretanto, isso pertence a um outro plano e é todo pleno. Não é o mundo material, isso tudo não tem nada a ver conosco. Então é outro plano, é o plano transcendental. Pouco tempo depois que Mahaprabhu aceitou sannyasi, ficou decidido pelos devotos em Santipur e sancionado
por Sati Devi, Sati Mata, sua mãe, que Mahaprabhu ficaria em Jagannatha Puri. Então, Sri Gadadhar Pandit decidiu, vou para lá e lá ficarei. Sri Gadadhar Pandit fez um voto de Kshetra Sannyasi. O que quer dizer isso? Que significa que ele prometeu ficar em apenas um só lugar. O lugar era o seu ashram, o templo de Tota Gopinatha. O poeta de Orissa, Govinda Das Kavi, estava em Puri na época em que Mahaprabhu estava deixando os seus passatempos manifestos. Ele escreveu que Mahaprabhu deixou este mundo entrando na deidade de Tota Gopinatha. Srila Prabhupada Sarasvati Thakura não aceita a tudo o que esse poeta escreve. Então, o que Govinda Das escreve não é tudo que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura aceitava. Mas ele realmente aceitou essa ideia a respeito do desaparecimento de Shriman Mahaprabhu. Então, Shriman Mahaprabhu, ele entrou na deidade de Tota Gopinatha, que Gadadhar Pandit adorava. Sri Tota Gopinatha também é famoso por seu passatempo em que, uma noite, ele se sentou para que Shri Gadadhar Pandit, já muito idoso, pudesse enguirlandá-lo. Ele permanece sentado até hoje. Quem for no templo de Gadadhar Pandit, quem for lá conhecer, é próximo do nosso templo de Puri, muito próximo, vai ver que a deidade está sentada. E por que a deidade sentou? Porque Gadadhar Pandit falou com a deidade, eu não consigo mais servir você, estou muito idoso, não consigo mais colocar a guirlanda, não consigo mais fazer isso. E no outro dia a deidade estava sentada. Para quê? Para que Gadadhar Pandit pudesse servi-lo. Esse é um passatempo muito conhecido de Gadadhar Pandit. Então, aqui foi um breve resumo de quem é Gadadhar Pandit. É Shrimati Radharani, no humor de Shrimati Radharani, mas não o humor que Shrimati Radharani tinha totalmente, porque Mahaprabhu pegou esse humor. Mas ele entrava em êxtase quando ele lia o Bhagavatam para Mahaprabhu, as suas lágrimas corriam no Bhagavatam, caíam sobre o Bhagavatam. E essa é a história de Gadadhar Pandit. Vamos falando um pouquinho agora sobre quem é Srila Bhaktivinoda Thakura, o sétimo Goswami de Vrindavana. Existem 6 Goswamis de Vrindavana. Srila Bhaktivinoda Thakura é considerado o 7º Goswami de Vrindavana. E Srila Siddhar Maharaj é considerado o 8º Goswami de Vrindavana. Veja só o calibre dessas almas que nós, de alguma forma, tivemos contato porque estamos na linha deles. Principalmente de Srila Sridhar Maharaj. Vamos ler um pouquinho só sobre Srila Bhaktivinoda Thakura? Não vai dar tempo de ficar lendo. Eu vou falar mais ou menos um pouquinho sobre Srila Bhaktivinoda Thakura. Srila Bhaktivinoda Thakura era um magistrado, ele trabalhava para o governo, advogado, magistrado, e ele dormia 1h30 só. Não que ele dormia 1h30. Ele fazia todas as atividades dele material em 1h30. Ele comia, ele dormia,
ele tomava banho, ele fazia tudo em 1h30. E o resto? O resto ele trabalhava como magistrado e ele também foi um dos maiores escritores de poemas, o livro de canções, praticamente a maioria é dele e de Narottama Dasakura. Ele também escreveu vários livros, Sharanagati, vários livros. Ele também escreveu, enfim, ele dedicou a vida dele, claro, devoto puro. Ele tem vários passatempos, ele morava, como ele era magistrado, ele era o responsável por Puri, e ele ficou responsável pelo templo do Senhor Jagannatha em Puri. E ele ganhou uma casa pertinho do Senhor Jagannatha. Lá está o Gaudiya Mati, o templo Gaudiya Mati está lá. Quem for para Puri vai ver, é bem próximo mesmo do templo do Senhor Jagannatha. Ele morava lá com a sua mulher e ele teve vários filhos, mais de 10 filhos. Mais de 10 filhos. Mas ele queria um filho para suceder o que ele começou. Ele começou a limpeza do sarradismo, dos imitadores, daqueles que tinham o conceito errado das escrituras. Ele começou a limpar tudo isso. Mas alguém tinha que continuar o serviço dele. E ele não tinha ninguém para continuar. Ele e sua esposa foram para Bimala, pedir para Bimala, por favor, Bimala Devi, por favor, Bimala Devi, me dê um filho para que possa continuar essa missão de continuar da forma correta o Gaudiya Vaishnavismo. Não da forma que estava sendo feito na época, com comércio, com ganho de dinheiro, com várias coisas erradas. E aí, Bimala Devi, logo após a esposa engravidou, e o nome do seu filho, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, que está no nosso altar, foi Bimala Prasada, porque era a Prasada de Bimala Devi. E quando pequeno, Srila Bhaktisiddhanta, no colo de Srila Bhaktivinoda Thakura, no Ratha Yatra, daqui 2 dias teremos o Ratha Yatra, sexta-feira. Sexta-feira agora é o Ratha Yatra. Então, o Senhor Jagannatha o Senhor Jagannatha, Baladevi e Subhadra saem do templo de Puri para ir para Gundicha, o templo de Gundicha. Amanhã é limpeza do templo de Gundicha para receber o Senhor Supremo na sexta-feira. Então, quem quiser vir ao templo ajudar a limpar, me manda mensagem para combinarmos o horário. Amanhã vamos limpar o templo. Não só que o templo de São Paulo, todos os templos devem ser limpados amanhã, limpos. Amanhã. E a limpeza do templo significa a limpeza da alma. Vamos falar sobre isso amanhã, vamos ler sobre isso amanhã. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele foi ver o Senhor Jagannatha e a carruagem do Senhor Jagannatha parava na porta da casa dele. Na época era a casa dele, agora é o templo Gaudiya Mati. E o Senhor Jagannatha para quando ele quer. Ninguém consegue arrastar, puxar a carruagem se o Senhor Jagannatha não quiser. E todo dia, ele ficou durante, se não me engano, 3 dias lá, o Senhor Jagannatha. Todo dia, Srila Bhaktivinoda levava a criança, Bimala Prasada, lá para ver a deidade. E certa vez, a deidade soltou a guirlanda do seu pescoço e enguirlandou Srila Bhaktisiddhanta. Então, esse é um dos passatempos de Srila Bhaktivinoda Thakura. Ele também, uma vez, ele foi condenar um impostor, e o impostor começou a ficar bravo e começou a fazer um monte Ele falava que era Deus, esse impostor falava que era Deus. E Srila Bhaktivinoda chegou lá e perguntou para ele sobre Mahaprabhu e viu que ele não era Deus, que era um farsante. E aí ele tinha poderes místicos, ele tinha os siddhis, porque ele fez muita austeridade. Ele fez muita austeridade, quem faz austeridade fica com siddhis, poderes místicos. E esse homem, ele, com seu cabelo, ele jogou fogo na assembleia onde estava Srila Bhaktivinoda Thakura. E aí Srila Bhaktivinoda Thakura prendeu ele ficou preso e
o dia do julgamento, Srila Bhaktivinoda Thakura ficou doente, ficou com uma febre enorme, tanto era o poder dos siddhis dessa pessoa. Mas Srila Bhaktivinoda Thakura foi lá no julgamento dele e condenou ele. E Srila Bhaktivinoda Thakura também recebeu um Akashi Dwani. Akashi Dwani é quando vem uma mensagem transcendental. A pessoa recebe uma mensagem transcendental. E ele recebeu o Akashi Dwani, essa mensagem transcendental, dizendo que ele tinha que descobrir aonde era o aparecimento de Mahaprabhu. Assim como Urupa e Sanatana Goswami descobriram onde era o Radha Kunda e vários locais sagrados de Vrindavana, Srila Bhaktivinoda Thakura tinha a incumbência de descobrir aonde era Yogapiti, onde era o aparecimento, onde Mahaprabhu apareceu, porque o Ganges mudou o seu curso durante os anos e os devotos achavam que Mahaprabhu tinha aparecido em outro local. E ele cantava Japamala no telhado, em cima do telhado de noite, de madrugada. E ele viu um clarão, ele viu aquele clarão, parecia um sol de madrugada, bem longe mesmo. E na hora ele pensou, vou para lá, lá é o local de aparecimento de Mahaprabhu. E aí ele desceu o telhado, foi caminhando até lá. Chegou lá de manhã, como era longe, veja só como era longe. Ele chegou, na época não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. E aí ele foi até lá. E ele chegou lá, quando ele chegou lá, ele viu que tinha plantação de arroz, até chegar lá. Quando chegou lá não tinha arroz, não tinha plantação de nada, somente tulasi. E ele perguntou para os agricultores, por que vocês plantam tulasi aqui? E os agricultores falavam, mas nós não plantamos tulasi. Nós tiramos as tulasis, plantamos arroz, mas depois de um tempo só tinha tulasi novamente. E quando ele escutou isso, ele percebeu, ele falou, é aqui que Mahaprabhu apareceu, e é Yogapiti, onde é Yogapiti hoje. No Parikama de Navadvipa, no Gora Purnima, nós vamos lá, visitamos onde Mahaprabhu apareceu, nós olhamos a árvore, está lá a árvore de Nim, não a mesma que Mahaprabhu apareceu embaixo dela, mas é um filhote daquela árvore. E aí, Srila Bhaktivinoda Thakura chamou o Jagannatha Das Babaji Goswami, que era o seu amigo, e era já muito idoso, tinha mais de 120 anos, não andava mais, ele tinha problema nos joelhos, ele não andava mais. E o seu discípulo levou ele naqueles cestos que coloca nas costas, levou ele até lá. Quando Srila Jagannatha Das Babaji Goswami chegou lá, ele pulou do cesto, ele não andava mais há muito tempo, ele estava paralisado, as pernas, ele pulou do cesto e começou a dançar em êxtase. Começou a dançar em êxtase, porque ele também percebeu que lá era o local de aparecimento de Srimad Mahaprabhu. Então existem inúmeras histórias de Srila Bhaktivinoda Thakura. Inúmeras. Praticamente a maioria das canções que cantamos são compostas por ele. Srila Siddhar Maharaj compôs 10 versos para ele e entregou na mão de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. E Srila Bhaktisiddhanta, quando leu isso, ele falou, agora eu tenho com quem deixar a Sampradaya, agora eu tenho com quem deixar a sucessão discipular para Srila Siddhar Maharaj. De tão belo que eram os versos que Srila Siddhar Maharaj escreveu glorificando Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, é um grande acharya, faz parte da nossa sucessão discipular, ele nos deu tudo, os livros, ele nos deu as canções, ele limpou todo o sarradismo na época e o mayavadismo da Sampradaya, da Rupanuga Sampradaya, e ele deixou a coisa mais preciosa para todos nós, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, seu filho.
Porque ele começou esse processo de limpeza e Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, ele institucionalizou o Gaudiya Vaishnavismo. Ele implantou novamente a ordem de Sannyasi, ele fez 64 templos para nós nos encontrarmos e cantarmos, para fazermos o Yuga Dharma, o canto congregacional dos santos nomes. Foi Srila Bhaktisiddhanta que começou isso. Então ele deixou um acharya do calibre de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Ele deu tudo para nós. Como disse Acharya Maharaj numa aula, o que seríamos de nós sem Srila Bhaktivinoda Thakur? O que seríamos de nós? Nada. Não teria o Gaudiya Vaishnavismo hoje se não fosse Srila Bhaktivinoda Thakur. Seria muito mais deturpado do que na época. Muito mais misturado com tudo. Com sarradismo, com mayavadismo, impersonalismo. Mas ele veio fazer isso, ele conseguiu. Então hoje é o dia do seu desaparecimento e o dia do desaparecimento também de Shri Gadadhar Pandit, Shrimati Radharani no Gora Lila. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta? Algum comentário de algum devoto? Então, para quem chegou agora, enfim, Gadadhar Pandit é Shrimati Radharani. Sem humor, sem bava. Ele não tem bava de Shrimati Radharani porque Mahaprabhu pegou isso. Pegou o humor de Shrimati Radharani. Eu vou postar agora, quando acabar o programa, eu vou postar no grupo do WhatsApp do Templo de São Paulo, eu vou postar alguns textos sobre Srila Bhaktivinoda Thakur e Shri Gadadhar Pandit. E é muito auspicioso ler, escutar a aula, ler. Srila Govinda Maharaj falou, principalmente no dia do aparecimento ou desaparecimento de grandes personalidades. E hoje, sem dúvida alguma, é um dia muito auspicioso para nós todos. Então, leia. Fique 10 minutos lendo, você vai ler todo o texto que eu vou colocar. Tranquilamente. E vale a pena. Você vai ganhar um sukriti, você vai ganhar mérito espiritual, a limpeza da alma, sabendo, lendo a vida desses grandes santos. Gadadhar Pandit, há 500 anos atrás, e Srila Bhaktivinoda Thakur, em torno de 150 anos atrás. 200 anos atrás. Ao certo, eu não sei a data, mas podemos ver isso também. Se alguém tiver interesse, a gente pode pesquisar isso. Então, deixe-me ver se tem algum comentário, alguma pergunta. Não houveram perguntas nem comentários. Vamos cantar a canção de desaparecimento dos associados de Mahaprabhu. Uma canção muito bonita. Eibarô Coruna Coro. Vaishnava Gosai. Não, desculpa. Deixe-me ver como ela começa aqui. Quem tem o livro amarelo grande de canções, que eu estou aqui na mão, está na página 143. Deixa eu confirmar aqui, mas eu acho que é 143. Não, é 143 a página. A canção começa Gianilo Premadama, Coruna Prachura. Então vamos lá, todos juntos, cantar essa canção. Deixa eu achar onde ela está aqui.
Jaya Nila Premadhana Karuna Prachura 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 Hena Prabhu Khuta Kela Acharya Thakur Heno Prabhu Mukha Heno Acharya Kahamura Sarupa Kahasanata Kahamura Sarupa Kahasanata Kahadasurgunata Murtita Bhava Kahada Saravunata Patita Bhava Kahamura Bhatta Juga Kahakavira Kahamura Bhatta Juga Kahakavira Eka Phale Kota Kela Puranatara Eka Kale Kota Kela Puranatara Ashanikuti Mata Anale Koshibo Asane Kontibo Mata Anale Kashibo Guranga Gunera Niti Kuta Gilepa Goranga Gunera Nihi Kota Gelepa Shisha Vashangira Sangi Jikoilo Bila Shisama Sangira Sangi Chikoyo Bila Sishambana Parakante Narottamada Shisanga Shishamashangira Sange Jikoilo Bila Sishambana Parakante Jaya Nila Premadhana Karuna Prachura Heno Prabhu Kota Kela Acharya Thakur Vaishnava Thakur Vaishnava Thakur Vaishnava Thakur
Vamos cantar agora Nama Sankirtan, como todos os dias após a aula. E aí eu vejo quem participou conosco. Então, Hari Harai, Nama Sankirtan. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Jadavaya Nama. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan. Hari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Rupa Sanatana Bhattara Gunata. Jaya Rupa Sanatana Bhattara Gunata. Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shiva Gopala Bhatta Das Raghunatha. Jai Gosai Puri Charana Vanda. Ishai Gosai Gauri Charana Vanda. Jahavite Vignanasa Vishwapura. Jai Vignanasa Vishwapura. Jai Gosai Jarmuni Narada. Ishai Gosai Gauri Charana. Sakabala Padari Mumara Pankata. Charana Sevi Mokha Sonima. Kande Karana Sevi Mokha Sonima. Janame Janame More Yogila. Janame Janame More Yogila. Jai Gosai Jobe Bhaje Koila Vaso. Jai Gosai Jobe Bhaje Koila Vaso. Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Anande Bolo Hari Krishna Vrindavan. 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 Guru Vaishnava Pade Majaiya. Guru Vaishnava Pade Majaiya. Vaishnava Pad Pad Puriya. Guru Vaishnava Pade Pad Puriya. Hari Ram Sankirtan Kare Narottama. Hari Ram
Jaya Sacinandana Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Nitai Gaura, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura, Hari Bo, Nitai Gaura, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura, Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver quem está participando conosco hoje, quem durante algum momento entrou para participar. Temos aqui hoje conosco Ana Purna Devidasi, assistindo lá da Noruega, o Panchatattva Prabhu, a Carla Lavinas, assistindo conosco, Ishan Krishna Prabhu, do Mato Grosso do Sul, o Carlos Nogueira também conosco, não sei quem é, mas enfim, o importante é que está aqui fazendo sadhusanga conosco. Carlos Nogueira, Sri M. Gopal também conosco, Rajibuvan Jadavi, Amadavi Govinto também conosco. Amadavi Govinto, eu não sei se ela é a Jade que está como Jade no Instagram, mas enfim, se for, é muito bom que você migrou para cá, porque nós não estamos conseguindo transmitir pelo Instagram. Não sei porquê, mas não está dando certo. E temos também aqui conosco Andréia Ferreira, o Vijaya Prabhu, Savaranand conosco também, a Malini Devidasi de Araraquara, Arjuna Krishna Prabhu da Costa Rica. Então agradeço a todos, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Às vezes aparece mais alguém. Temos aqui também a Serena conosco assistindo. Deixa-me ver se tem mais alguém. São essas as pessoas que viram conosco. Amanhã, Gundita Marjan, não esqueçam. Amanhã é dia da limpeza do templo. Então, se você tem um templo na sua casa, qualquer que seja, simples ou não, limpe ele, mas limpe muito bem. Amanhã vamos ler sobre a limpeza do templo, mas o próprio Mahaprabhu limpou o templo com sua roupa, com a sua utaria. Ele tirou aquele restinho de pó que tinha os lugares mais difíceis de limpar. E aí a analogia é feita, não analogia, mas é isso que acontece, você está limpando aquela poeira que está escondida dentro da sua alma, dentro do seu coração. Então, a limpeza do templo amanhã é muito importante mesmo. Limpe o máximo que você consiga. Se tem alguma coisa atrás de um móvel, arraste o móvel, limpe lá atrás, não deixe nenhuma sujeira, não deixe nenhuma poeira, porque se nós deixarmos uma poeira, uma sujeira dentro do nosso coração, essa poeira entrará com tudo. Então, temos que tirar toda a poeira, toda a sujeira. Amanhã limpem o templo, quem quiser vem aqui no Templo de São Paulo, me avise antes para combinarmos o horário. Então, Dandavati Pranam, uma boa noite a todos, até amanhã às 7 horas da manhã com o programa da manhã.